Eclesiastes capítulo 11, o verso de número 4, onde vamos começar aqui, fazer a leitura e vamos meditar nessa palavra que o Senhor nos entrega. A Bíblia diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Muda para Viva, por favor, para simplificar aí a leitura. Olha só o que a Bíblia está nos mostrando aqui, diante de um sábio, Salomão, um homem de muita sabedoria. Olha o que ele disse: quem observa o vento não plantar, e quem olha para as nuvens não colhe. Vamos entender isso aqui, irmãos? Para entender, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Como que você se encontra? Como você está? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua saúde? Como está, irmãos, o seu casamento? Como está a sua vida financeira? Talvez alguém vai dizer assim: a minha vida está totalmente destruída, estou indo de mal a pior, as coisas estão dando errado, as coisas não estão se encaixando. Aí, irmãos, me lembro da mensagem de domingo, né? Eu creio que aquela mensagem foi o que o Senhor então nos entregou para responder por muitas pessoas que perguntavam para Deus. Lembra da pergunta que até colocamos como título da mensagem? Por que para mim é mais difícil? Né? Quantas pessoas já foram até Deus: Senhor, por que para mim é difícil? Por que para mim é mais pesado? Por que para mim tem um peso maior de dificuldade? E aí a gente vê, irmãos, o que Salomão está dizendo também é sobre isso. Quem fica observando o vento não vai plantar. Quem fica olhando para as nuvens não vai colher. Sabe, igreja, não é fazer vista grossa, não é ignorar os problemas. Mas diante dessa leitura, Deus está dizendo assim: pare de engrandecer esse problema, pare de engrandecer essa doença, esse vício. Veja, olha a expressão: grandes problemas eu tenho passado. Tem gente que expressa assim, eu não falo, irmãos, é ou não é? Ela está olhando para o problema, ela está olhando para a doença, para a dificuldade financeira. Enquanto a gente ficar, irmãos, apenas olhando aquilo, os problemas não vão se resolver por conta própria. É ou não é verdade? Diga comigo: nenhuma doença não se resolve por conta própria, tá? A não ser Deus, quando vem com a sua intervenção e aí faz grandes milagres. Mas está entendendo aqui, né? Eu pontuei doença, mas é para qualquer coisa, irmãos. Às vezes a pessoa ela tem ali um problema no casamento. O problema no casamento não se resolve por conta própria. O problema financeiro não se resolve por conta própria. Eu tenho que parar de olhar, irmãos, para o problema, para a situação, para a dificuldade, e olha, fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Agir na fé, agir, irmãos, contra as evidências. Olha, tem muitas pessoas que deixaram de dar passos de fé, porque elas acabam ficando olhando na condição que ela se encontra. Olha o que muita gente diz: eu estou sem condições ideais para fazer isso, fazer aquilo, para então ter essa conquista, para então lutar para ter essa vitória. Irmãos, o pastor Carlos, a equipe dele lançou essa semana, acredito que muitos chegaram até a ver, foi ontem, até compartilhei na linha de transmissão. Tem gente que ela deixa de fazer as coisas porque ela está enfrentando um problema, e ela está esperando resolver o problema para depois poder tomar uma decisão, ter uma atitude. Não é assim, irmãos. O que o Senhor está dizendo aqui: para de olhar para a dificuldade da agora e olhe para Deus que tem a solução desses problemas, dessas dificuldades. Porque enquanto a gente estiver observando o vento, enquanto a gente estiver olhando para as nuvens, a gente não vai plantar e certamente nós não vamos colher. Quantas pessoas que ali, vamos colocar aqui um exemplo aqui, pessoas que lutam para vencer um vício da bebida, do cigarro, das drogas. Alguém está ali preso num vício, e aí a pessoa fica só, quem está vendo, fica só vendo: meu marido é um viciado, meu filho, minha esposa, mas não sai desse vício, esse vício não desprende. Irmãos, você já identificou que o vício existe? Agora para de engrandecer esse vício e vai buscar, irmãos, em Deus o recurso para poder então vencer, se libertar disso. Amém, igreja? O que eu estou dizendo, que o Senhor falou comigo para passar para a igreja: a gente está perdendo muito tempo que é precioso, que deveríamos, irmãos, já estar lá na frente, só que a gente ainda está preso
em situações que a gente fica só olhando aquele problema e a gente acaba pegando aquele problema e engrandecendo ele. Esse grande problema, essa grande dificuldade, olha, grande é o nosso Deus, maior é o nosso Deus. Você vai ver o profeta Eliseu dizer, irmãos, para o seu auxiliar, o seu Geazi, né? Que estava ali vendo apenas os inimigos cercando, Deus usando ali o profeta para dizer, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui a gente vê, irmãos, ainda que a gente esteja cercado de problema, mais são, né, a solução que Deus tem para nós do que essas dificuldades, esses problemas, essa doença, esse mal que tem tentado aí contra a sua vida. E a gente precisa se posicionar. Como? Dando os passos de fé. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, muitas vezes a gente fica esperando a hora certa, a situação melhorar para poder agir. Entendeu aí? Muitas vezes a gente fica esperando. Não, quando melhorar eu faço alguma coisa. Quando eu ver algo favorável, aí eu vou fazer. É aquela coisa, irmãos, às vezes a pessoa ela fica esperando o marido mudar, melhorar, né, para ela também depois, a mulher depois ter uma atitude diferente no seu relacionamento. Aí eu fico perguntando, por que não faz isso antes? E se não tiver a oportunidade de ele melhorar, dele mudar, você perdeu o casamento. Não é verdade, irmãos? Então, eu não vou esperar ele melhorar, eu vou ser melhor para ele agora. Estou falando de casamento, mas pode ser filhos para com pais, pais para com filhos, né? Funcionário para com patrão, patrão para com funcionário, para todas as áreas. Então a gente não pode ficar esperando alguém mudar, alguém ser melhor, alguém fazer diferente, para a gente então depois fazer alguma coisa. Amém? Porque quem age assim é igual essa declaração, fica observando o vento e não planta. Aí fica observando, irmãos, as nuvens e aí não colhe. Para de olhar para os problemas da atualidade. Volto a dizer, não é ignorar, não é fazer vista grossa. Eu já identifiquei, agora eu vou partir nos passos da fé, buscando na grandeza do meu Deus a solução para todos esses problemas. Amém, igreja? Então diga comigo, muitas vezes nós ficamos parados. Diga parados até demais, né? Esperando, irmãos, as coisas cair do céu, de mão beijada. E o tempo está passando. Você já parou para perceber que já estamos quase no final do ano? Quantas coisas que você deixou de fazer nesse ano, esperando algo melhorar para você então ter uma atitude. Se você olhar, irmãos, daqui a pouco é dezembro, acabou. E aí você vai ficar até quando esperando uma mudança, algo melhorar? Quando eu ver algo favorável, quando eu ver assim, um sinalzinho que seja, aí eu vou agir diferente. Não, irmãos, haja agora. Faça agora, seja diferente agora, seja bênção na vida das pessoas, sem ela ser bênção na sua vida. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Diga comigo, agir pela fé é não olhar para as circunstâncias. Agir pela fé é não olhar as circunstâncias. Quantas pessoas que estão olhando, quando isso aqui ser removido, aí eu vou agir na fé. Fé é certeza. Fé é convicção. Se tem isso aqui como circunstância, se tem isso aqui como obstáculo, se tem isso aqui como um problema na minha frente, eu não posso deixar de andar pela fé por causa disso que está aqui em tese tentando me parar, me atrapalhar. Está entendendo aqui, irmãos? Estou usando o retorno aqui para você entender que isso aqui pode ser uma barreira na vida de muitas pessoas. Isso aqui pode ser um empecilho, pode ser uma pedra de tropeço para muitas pessoas que ficam olhando os ventos, ficam olhando as nuvens, aí não planta e não colhe, e a vida dela fica como? Parada. Não tem solução, não tem colheita, não tem resultado, não tem vitória, porque fica parado. Então, nós precisamos agir na fé. E não ficar olhando as circunstâncias. Amém? A vida, irmãos, nunca vai trazer condições perfeitas. Se você ficar esperando a perfeição de alguém, você vai viver frustrado. Eu vou ficar esperando o meu filho melhorar. Minha filha, quando ela melhorar, quando o meu marido melhorar, quando a minha esposa melhorar. Irmãos, não existe perfeição aqui nessa terra.
Amém? Acho que tem gente que não entendeu não. Diga para a pessoa que está perto, diga assim: a vida nunca vai trazer as condições perfeitas. Concorda ou não concorda, irmãos? Ou porque você acha que, né, tudo é perfeito? Aonde? Isso é ilusão. Nessa terra não tem perfeição. Nós temos um Deus que é perfeito e que a gente procura ser melhor dia após dia para agradar a Deus. Mas perfeição aqui na terra não vai ter, irmãos. Sempre vamos ter falhas, erros, né? Sempre vamos tropeçar, deslizar. Claro que a gente não quer isso, né? Claro que a gente também não se apoia nisso. Mas a gente tem que entender que a minha fé, irmãos, ela está além da circunstância. Eu não posso parar de agir ficando de braço cruzado, esperando o país sair da crise para prosperar. Amém, igreja? Tem gente que às vezes fica esperando a crise acabar para ela então, agora depois que a crise acabar eu vou prosperar. Olhe diferente. É na crise que eu vou prosperar, porque enquanto o Brasil, o mundo declara crise, nós estamos em Cristo e nós podemos todas as coisas, né? O mundo, o Brasil, as pessoas, infelizmente tem aqueles que declaram, crise, não, eu estou em Cristo, e em Cristo é diferente, amém? Então quem olha demais para o vento ou para as nuvens, não planta nada, não age, não tem decisões. Deus não nos chamou, irmãos, para ficar parados. Deus nos chamou para semear, mesmo quando o tempo parece estar ruim, mesmo quando o tempo parece, olha, não vai dar em nada, mas Deus me chamou para semear, para fazer. Amém? Ficou clara essa declaração de Eclesiastes? Enquanto a gente ficar observando, olhando, analisando, quando melhorar, quando as coisas se encaixar, quando o fulano tiver uma atitude diferente, quando meu filho me agradar, quando a minha esposa fizer melhor, irmãos, isso pode ser que passe toda a sua vida e você sempre vai ficar frustrado porque você está esperando uma perfeição que humanamente nós não vamos chegar naquela, vamos dizer assim, o 100%, a totalidade da perfeição. Amém? Êxodo capítulo 14, o verso 15 e 16, só para você ver alguns exemplos de pessoas que tiveram que andar na fé, tiveram que agir na fé, pessoas que, irmãos, foram chacoalhadas por Deus. Deus teve que dar chacoalhão. Eu vejo que nos dias de hoje também, eu e você, uma hora ou outra, nós precisamos de um despertamento, de um chacoalhão da parte de Deus, para que a gente saia daquele comodismo, daquela vida onde a gente acha que tudo vai ser fácil, tudo vai ser mil maravilhas, tudo que vai acontecer como a gente bem espera, e muitas vezes não é assim. Moisés estava, irmãos, em oração, Moisés estava na direção do Senhor, porém estava parado. E o que Deus falou para Moisés? Marche. Diga comigo, marche. O que é marche? Avance. Vá, tenha atitude. Então disse o Senhor a Moisés. Quem está falando, igreja? Não foi um pastor, não foi um pregador, foi o próprio Deus. O Senhor disse a Moisés. Hoje Deus fala comigo e com você. O quê? Por que clama? Está orando? A oração foi ouvida. Agora, o que Deus falou para Moisés? Diz aos filhos de Israel que marche. Por trás disso aí, entre linhas, o que está escrito, irmãos? Tem atitude. Para de ficar olhando os ventos, as nuvens. Para de olhar o deserto, para de olhar os problemas, para de olhar a doença, para de olhar a dificuldade financeira, para de olhar o problema no casamento. Marche, faça o seu melhor, haja. Então, olha só, Moisés aqui no Mar Vermelho, teve a hora de orar, ele orou, mas também chegou a hora de marchar. Será que você já não está nessa condição que agora é agir? Agora é tomar uma decisão? Agora é você se posicionar com coragem, porque Deus já deu a palavra, o Senhor já falou, faça, eu vou te sustentar, eu vou deixar você numa situação que você vai sobressair, porque muitas vezes a gente fica assim, faço ou não faço, age ou não age, não, irmãos, se Deus está falando ao teu coração, é hora de agir, marche, Ele vai cuidar de todos os detalhes, Deus, quando dá a palavra, Ele dá a garantia que vai nos sustentar, que vai nos apoiar, que vai nos ajudar naquilo que a gente estiver precisando. Romanos 4, verso 20 e 21. Olha só, Abraão,
também teve e aprendeu na prática que, irmãos, não podia ficar esperando, não podia ficar olhando os ventos, as nuvens. O que está escrito aí na sua Bíblia? Quem não tiver a Bíblia está na tela aí. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. 21. E estando certíssimo de que Deus, o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Amém. Então vamos pegar essa parte aqui. Abraão creu, irmãos, contra as evidências, contra a esperança. Abraão não ficou esperando um sinal perfeito. Entenda, tem gente que fica, irmãos, não é errado não, mas tem gente que fica acomodado no sentido assim: Senhor, me dá um sinal, Senhor, me mostre, Senhor, eu quero ver algo. Se Deus falou ao teu coração, irmão, para que mais sinal? Para que mais, né? Se ele já bradou ao teu coração, agora é hora de crer. É hora de então você acreditar naquilo que o Senhor te prometeu e não ficar esperando um sinal perfeito, né, do que ele vai fazer na sua vida. Porque eu vejo dessa forma, não sei como você enxerga. Deus, quando ele traz uma resposta, Deus quando traz um sinal, as coisas de Deus são claras. Ou você tem dificuldade? Claro que cada pessoa, né, é cada um. Mas as coisas de Deus são claras? Sim, irmãos. Deus age com clareza, por isso que ele é luz, né? Então eu sempre me posiciono assim: se não está tendo clareza, opa, já ligo o alerta. Então Deus não está na situação não, sai fora. Porque, irmãos, a luz de Deus vai brilhar para clarear, para trazer clareza no seu posicionamento, para você agir, né? Então Abraão, ele creu contra a esperança ali, né? A evidência, não ficou: Senhor, mais um sinal, Senhor, algo a mais para me compreender, algo a mais para me entender, se é o Senhor mesmo falando comigo. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está perto, diga assim, ó, não fique esperando um sinal perfeito, não, mais um sinal, Senhor, mais um, Senhor, eu não entendi, não, Deus, eu não quero me confundir, Senhor, revela a mim através da tua palavra com clareza, e Deus vai fazer isso, amém? Terceiro exemplo, Marcos 5,34, estão marcando aí, irmãos, exemplos de quem andou em fé, não olhando para as evidências, para as circunstâncias. Moisés teve que agir depois de ter orado, Abraão teve que crer, né? Depois de ter então se posicionado e recebido a promessa. E agora, esta mulher bem conhecida, a história dela dentro da igreja, a gente uma hora ou outra está falando dela, a mulher que é do fluxo de sangue. A Bíblia está falando aqui pela leitura que a sua fé te salvou. Você conhece o contexto, a história, né? Uma mulher que já tinha tentado com toda a medicina, já tinha gastado todos os seus bens, e ano a ano, irmãos, ela sangrava cada vez mais. É o texto falando isso. As coisas pioravam. Era para cessar, para secar, e as coisas desandavam. Abertamente ficava pior. Até que então essa mulher teve um posicionamento, veio a palavra, alguém disse, alguém pregou, alguém falou, Cristo vai passar, né, por tal lugar, a palavra foi anunciada, ela creu, acreditou, se posicionou. Eu vejo, irmãos, que havia multidão, a multidão eram as barreiras, e aqui eu vejo que essa mulher, ela rompeu as barreiras, não esperou o momento ideal e foi para os pés de Cristo. Veja que os exemplos citados aqui é uma direção só, apesar de ser exemplos diferentes, a direção é única. Irmãos, não fique esperando, né, algo bom acontecer para você agir, não fique esperando as coisas, né, clarear ao ponto de que agora quando então, né, melhorar eu vou fazer. Veja que essa mulher, ela porque olha só, vamos aqui de um ponto de partida, irmãos, perder sangue deixa a pessoa forte? Pelo contrário, quem perde sangue fica fraco, porque sangue é vida, e quando a gente vai perdendo o sangue, automaticamente a gente vai perdendo a vida, né? Vai se enfraquecendo. Então eu vejo que essa mulher, mesmo fraca, pois havia perdido muito sangue, ela não esperou ficar forte, entenda, ela não esperou ficar forte para agir, para ir até Cristo. Vamos entender aqui, irmãos, sem jogar na cara de ninguém, mas quantas pessoas que dizem assim, quando eu tiver melhor, eu vou para a igreja. Quando eu me fortalecer, aí eu me apego com Deus.
Quando, né, eu prosperar, tiver mais riqueza, quando eu ganhar mais, aí eu vou ser dizimista, vou ser ofertante. É assim ou não é, irmãos? Não fica olhando para o vento, não. Não fica olhando, irmãos, para as nuvens. Quem age desta forma, a vida dela está parada. Quantas pessoas que ficam nessa, quando melhorar, quando mudar, quando acontecer algo diferente, aí sim. Não, irmãos, mesmo que não aconteça, a gente deve agir na fé. Essa mulher, ela estava fraca, ela não esperou ficar forte para ir até Cristo. Amém, igreja? Diga comigo, ela não esperou o momento ideal. Amém? Tem gente que às vezes está esperando esse momento ideal. Não, olha, quando tiver o melhor momento, aí sim. Quando o melhor momento chegar, aí vai ser difícil. Não, igreja. Não espere perfeição, não espere o momento ideal. Vai para os pés de Cristo. Gálatas 6:9. Olha o que a Bíblia diz. Não nos cansemos de quê? De fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse versículo aqui dá para a gente tirar muita coisa. Primeiro, eu gosto de pegar ele a parte final. Porque, irmãos, a parte final está dizendo assim que se não houvermos, vamos dizer assim, desistido, se a gente não houver desfalecido, se a gente não houver se cansado, veja só que o texto está falando isso. A gente então venceria, a gente então conquistaria, teria então a vitória. Veja. Então, é algo que cada um tem que entender que é decisão pessoal. Se o outro não quer vencer, eu vou vencer em nome de Jesus. Não, porque às vezes você está orando pelo marido, o marido não quer nada com Deus. Você está orando pela esposa, a esposa não quer nada com Deus. Você está orando pelos filhos, o filho não quer nada com Deus. Aí o que acontece? Muita gente desfalece junto com eles. Porque eles não vão, não querem, não oram, não buscam, não vêm à igreja. Aí eles estão desfalecendo. E o que muitas pessoas estão fazendo? Indo junto. Não, igreja. Ainda que eles desfaleçam, ainda que eles não queiram nada com nada, eu não vou me cansar de buscar a Deus, de fazer o bem, de orar, de meditar, de ir à igreja, de buscar ao Senhor. Tem muita gente, irmãos, que está desfalecendo porque outros também estão desfalecendo. Deus tem dado aqui a direção, irmãos. Olha, às vezes eu fico até me perguntando, Senhor, coisas que eu falo no altar, não quero falar nada de mim não, Senhor. Mas tem coisas que parece ser repetitiva, irmãos, mas não é. Deus insistindo com alguém que ainda está errando naquela situação. Não? E no que eu quero dizer aqui? Se você que tem vindo aos cultos, você vai ver, irmãos, o que o Senhor tem nos ensinado? Ter uma fé independente, uma fé própria. Volta a dizer, irmãos, você não pode ser dependente de um pastor, de um obreiro, de uma pessoa para buscar a Deus. Você tem que ter fé própria. Você tem que ter maturidade espiritual, a sua dependência a Deus. Porque o dia que não tiver um pastor, um homem, uma mulher de Deus, um obreiro, alguém da igreja, para orar com você, para ajudar você, o que vai fazer a igreja? Desfalecer. A pessoa ela vai, irmãos, ser passada rasteira e vai se desviar. Por que muita gente se desvia? Porque a fé dela ainda é apoiada em outras pessoas. A nossa fé tem que estar em Cristo, em Deus. Foi o que Jesus disse, não foi? Em Marcos 11? Tende fé em Deus. A sua fé não pode estar na placa da igreja, não pode estar num homem, numa mulher, não pode estar num ministério. A sua fé não pode estar, irmãos, numa chamada. Não? Tem gente que parece que a fé dela está firmada, apoiada no ministério. Vamos colocar aqui num título, num cargo. O dia que Deus tira aquele cargo, aquele ministério da pessoa, tem gente que se desvia. Quantas pessoas que se desviaram porque elas apoiaram naquilo? A nossa fé tem que estar em Deus. Então, por isso que eu estou dizendo, irmãos, eu até pergunto para o Senhor, mas ultimamente tem insistido demais nesse ponto, né? Aí Deus vem com alívio, no coração, é porque tem gente que ainda não entendeu. Fica correndo atrás de homens, de mulheres, de pessoas, de lugares. Não, esse lugar vai me ajudar, esse lugar vai me socorrer, essa pessoa é meu apoio. Para com isso, irmão. Seu apoio, seu socorro bem presente é Deus. Salmo 46:1. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém, igreja? Boa noite, irmãos. Tá tudo bem aí? Então vamos continuar. Semear em meio às lutas. O que a Bíblia está dizendo em Gálatas 6:9?
não se canse. Não se canse de fazer o bem, porque você fazendo o bem, você cumprindo os princípios, você, irmãos, honrando a Deus, você sendo fiel ao Senhor, o que vai acontecer? Ao seu tempo, você vai colher o que você plantou, né? Ao tempo, se você não houver desfalecido. Amém? Então aqui a gente vê que a direção é: eu preciso semear em meio às lutas. Tem luta? Eu vou semear. Tem problema? Vou semear. Tem crise? Vou semear. Tem dor? Vou semear. Tá difícil, tá mal, não estou bem espiritualmente? Vou semear. Irmãos, semeie, lance a palavra no coração. No tempo de Deus você vai colher tudo que você tem plantado. Amém? Para terminar aqui, Hebreus 11:6. O passo de fé que move o agir de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aproxima de quem? De homens? De pessoas favoritas? Não. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Então aqui a gente vê que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você age, diga comigo, Deus reage. Tem gente que não entendeu, vou repetir. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você age, Deus reage. E quando você fica parado, Deus também não se move. Então, igreja, aonde você não pode ir, Deus vai por você. Deus faz por você. Me lembro aqui de uma mensagem que Deus me deu, já compartilhei com a igreja. Lembra da mãe de Moisés? Quem lembra o nome dela? Joquebede. A Bíblia fala lá em Êxodo que ela cuidou de Moisés por quanto tempo? 3 meses. Foi o tempo que ela pôde, que ela conseguiu esconder Moisés, porque não poderia nascer ali uma criança do sexo masculino, morreria todo mundo se o faraó descobrisse. E aí a Bíblia fala que ela fez tudo que ela podia por Moisés, por 3 meses. Aí a Bíblia fala que depois ela já não pôde fazer mais nada por ele. O que ela faz, igreja? Pega um cesto, betuma, fecha ali certinho, coloca Moisés dentro do cesto, coloca lá naquele rio. Aquele rio tem um símbolo que é a mão de Deus. Veja só, ela faz o que pode, agora ela não podendo fazer mais nada pelo filho, ela coloca na mão de Deus. Senhor, faz por mim o que eu não posso mais fazer pelo meu filho. E o que aconteceu, igreja? Deus reverteu a situação. Você vê que a filha de Faraó encontra Moisés, se agrada com a belezura, a formosura de Moisés, e começa a procurar uma mãe. A irmã de Moisés estava por perto, falou: eu sei quem pode amamentar, a própria mãe. E olha, o melhor de tudo, Moisés volta para casa ainda, a sua mãe ganhando um salário, bênção completa. Amém, igreja? Então diga comigo, quando as coisas fogem do meu controle, diga, está no controle de Deus. Quando, irmãos, você não sabe mais o que fazer, Deus vai fazer por você. Deus vai te socorrer, te ajudar, Ele vai fazer aquilo que você não consegue mais. Joquebede, irmãos, fez tudo que pôde. No momento que ela falou: não tenho mais o que fazer, não posso mais fazer nada pelo meu filho. Agora eu vou deixar na mão de Deus. Colocar no rio ali simboliza deixar na mão de Deus. Deus, o Senhor vai cuidar dele para mim. Senhor, os teus olhos vão estar nele, aonde os meus olhos não alcançam, os teus olhos vão estar nele. Você, pai e mãe que tem filho longe, talvez até na cidade, mas às vezes não sabe com quem anda, na escola, na rua, no dia a dia. Senhor, meus olhos não estão sobre meu filho, mas Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando deles, eu sei que o Senhor está olhando ele. Eu não posso proteger, mas eu sei de um Deus que protege. Eu não posso estender as mãos, mas eu creio, tem um Deus que vai estender a mão para ele, para ela. Amém? Diga graças a Deus. Entendeu aqui, irmãos? Olha, foi inspirada essa. Eu acredito que para muita gente isso, o Senhor está tratando aí no coração. Ou quando você não pode fazer mais nada pelo seu filho, Deus faz por você. Deus socorre, Deus cuida, Deus reverte a situação. Por que eu falo reverter a situação? Porque havia um decreto, irmãos. Havia um decreto. Se desobedecesse era morte. Agora, irmãos, o próprio faraó que fez o decreto está, irmãos, revogando, anulando o próprio decreto. É a mão de Deus que faz isso.
né? Então a gente precisa entender, irmãos, que aonde eu não posso ir, Deus vai por mim, né? O que eu não posso fazer, Deus pode fazer, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Vamos fazer essa declaração profética? Olha para a pessoa que está perto aí, incentiva, mas fala com empolgação. Essa empolgação, irmão, não é apenas a ação do movimento, não. É como uma motivação do céu, né, para o seu coração, para você transmitir para essa pessoa que está perto aí, tá bom? Diga para essa pessoa aí que está perto, diga assim, ó, o que você não pode fazer, Deus vai fazer por você, mas pode ser melhor. Vamos lá, diga assim, o que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Então descanse no Senhor, amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos entrega, irmãos. Para de olhar as circunstâncias, olhe, irmãos, para Deus, ande pela fé, né? Não fique esperando você estar forte para você buscar Deus, não fique esperando algo bom acontecer para você recomeçar. Vou esperar, né, a minha família melhorar, meu casamento melhorar, minha vida melhorar para ter um recomeço, para ter uma retomada. Para com isso, irmãos, né? Não espere o bolso ficar cheio, né, para semear. Semeie com aquilo que você tem, faça com aquilo que você tem. O passo de fé precisa ser dado, é hoje, é agora, em nome de Jesus, amém? Fique em pé. Deus abençoe você do YouTube, você das redes sociais. Compartilhe, essa mensagem pode chegar ao coração de outras pessoas e serem abençoadas.